Olá, crianças! Quem está preparado para o nosso aquecimento? Vamos lá! Eu quero que vocês levantem, afastem o sofá, fiquem de pé e se preparem para o nosso aquecimento e logo em seguida o louvor. Vamos juntos? Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. Língua pra fora, língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Perna dobrada, perna dobrada. Os pés pra dentro, os pés pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. língua pra fora, língua pra fora. uma rodadinha, uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, polegar pra frente. Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada, perna dobrada. os pés pra dentro, pra dentro. Cabeça torta, cabeça torta. língua pra fora, língua pra fora. uma rodadinha, uma rodadinha. E não deixar! Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tocando guitarra, tocando bateria, tocando guitarra,
Que música legal, não é mesmo? Vocês conseguiram acompanhar as coreografias? E a letra, vocês prestaram atenção? Não é muito boa? E hoje tem uma parte muito especial. Vamos ouvir juntos? Fala galera, tudo bem? Vamos preparados para a história já, né? Esse meu chapéu, bem diferente, né? Eu achei ele legal, resolvi pôr para usar, para contar a história para vocês. Essa capa, ela tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Mas antes da gente começar a história de hoje, a gente tem que lembrar da história da semana passada. A história da semana passada foi sobre o rei Salomão. Para você que acertou, parabéns. Para você que errou, tem problema. A gente volta nessa história e semana que vem você não esquece mais. Eu vou lembrar um pouquinho da história. Semana passada a gente viu que Salomão era um cara muito, mas muito sábio. Ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu para ele a sabedoria. E ele foi muito sábio. Ele sabia fazer um monte de coisa e ele era mais esperto, mais inteligente, conseguiu muitas coisas nessa vida, só que no final da vida ele se desviou. Começou a pisar na bola, começou a fazer aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer. E Deus começou a não se agradar da história dele. Não gostou mais, não achou legal, Salomão se desviou. E aí, quando ele estava no finalzinho da vida, Deus já resolveu essa história. E resolveu dessa história dando o reinado para outra pessoa. Esse reinado, essa é a história de hoje. E essa história tem alguns nomes meio diferentes. Você vai me ajudar a lembrar. Não esqueça da história, hein? A primeira pessoa que a gente vai lembrar é o Jeroboão. Se você falar que era Jerobobão, eu vou pedir pro seu pai ou pra sua mãe me mandar uma mensagem e eu vou te dar uma bronca. É Jeroboão, entendido? Tá bom. Jeroboão era um servo de Salomão, servo de Deus, homem fiel. E Deus falou assim, eu gosto desse cara. Esse cara vai ser o próximo rei de Israel. E aí, né, um dia ele tava andando e ele encontrou o profeta Aías. Profeta Aías, nome diferente, né? Não existe esse nome hoje em dia, mas ele era o nome dele. E o profeta, para vocês lembrarem, era alguém que escutava uma mensagem de Deus e a missão do profeta era passar essa mensagem para frente, contar essa história, contar essa mensagem que Deus mandou. E ele encontrou Aías, Aías encontrou Jeroboão e Aías tinha uma bela capa, parecida com essa aqui que eu tô. Ele, de repente, pegou a sua capa, começou a cortar sua capa, rasgar sua capa em 12 pedaços. Pegou 10 pedaços e deu para Jeroboão. E disse assim, Jeroboão, você lembra que o povo de Israel aí é dividido em 12 tribos? Você lembra disso, Jeroboão? Lembro sim, 12 tribos. São 12, né? Somos 12. E então, olha só. Você, Deus está me disse que você vai ser rei sobre essas tribos, mas só sobre 10. E as duas, um pedaço bem pequenininho, vai ficar com a família de Davi. Mas não por causa de Salomão. Deus não se agradou de Salomão, não. Deus vai deixar um pedacinho do reino para a família de Davi, que lembra que Salomão era filho de Davi. Para a família de Davi por causa de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus se agradava muito da vida dele. Pisou na bola algumas vezes, mas era um homem segundo o coração de Deus. E Deus se agradava de Davi, ele não queria fazer Davi perder o reinado. Então Deus mandou Aías falar assim, olha, Jeroboão, você vai ficar com um pedaço da história e os filhos de Salomão vão ficar com a outra pedaço, que é bem menor. 10 e 2, né? Lembra da escola, na aula de matemática, hein? Tá na pandemia, tá um negócio meio confuso, mas tem que estudar. Vamos estudar, hein? E aí, beleza, essa história começou a rodar por Israel inteiro. Israel ficou sabendo, um conta pro outro conta pro um, tá? E Salomão ficou sabendo. Salomão ficou furioso quando descobriu, como assim? Jeroboão vai ser rei no meu lugar quando eu morrer? De jeito nenhum, não quero saber. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa situação. Eu vou matar Jeroboão. Eu vou matar sim. Eu vou matar, já tô no final da minha vida. Jeroboão ficou morrendo de medo, porque ele ficou sabendo que Salomão sabia. E ele fugiu, foi lá pro Egito. Ficou lá esperando as coisas melhorarem, as coisas se acalmarem e ficou vivendo lá. E chegou um certo momento que Salomão morreu. Quando Salomão morreu, o povo inteiro, o povo de Israel inteiro, foi até a cidade de Siquém. E adivinha quem foi junto? Foi o
Jeroboão. Jeroboão saiu lá do Egito e foi para a cidade de Siquém. Sabe o que eles foram fazer lá? Eles foram dizer que o filho de Salomão se tornaria rei. O filho de Salomão chamava Roboão. É o Jeroboão e o Roboão, que era o filho de Salomão. E aí, o que o povo esperava? Eles foram para Siquém, encontraram com Roboão e falaram assim: Roboão, cara, o negócio é o seguinte, a gente não aguenta mais. O seu pai pisou tanto na bola, mas tanto na bola, que o povo está sofrendo. Deus não se agradava mais de Salomão e a gente sofreu as consequências do pecado de Salomão. Isso é importante a gente lembrar, que às vezes o nosso pecado, ele tem interferências sobre as outras pessoas que estão à nossa volta, né? Quando a gente bate no irmão, né? Não é só porque eu fiz coisa errada, meu irmão tá machucado também, né? Isso não é legal. E as consequências, elas afetam as outras pessoas, por isso que a gente também não pode pecar, né? Esse é mais um motivo, né? E aí, o povo chegou para Roboão e falou assim: cara, não aguento mais, a gente não tá sofrendo, tá muito difícil, a gente não quer mais esse sofrimento, por favor, dá um alívio, anda nos caminhos de Deus e a gente vai ficar mais tranquilo, Roboão, por favor. Roboão escutou aquela história, falou assim: bom, beleza, entendi o que vocês estão me pedindo, mas eu vou pedir uma coisa, vão embora e voltem daqui a 3 dias, eu vou pensar sobre esse assunto e a gente conversa depois. Nesses 3 dias, Roboão foi até os sábios, os mais velhos, as pessoas que davam conselhos para Salomão. E falou assim: olha, vocês estão aqui, vocês davam um conselho para os meus pais, eu vou pedir um conselho para vocês. O povo me pediu para que eu os aliviasse, eu andasse no caminho certinho, fizesse as coisas corretas, porque Deus vai nos abençoar e eles vão ficar bem. E os sábios falaram assim: com certeza, você tem que fazer isso, você tem que andar na linha, aliviar o povo, fazer com que o povo viva uma vida mais tranquila. Roboão olhou para aquilo e falou: tá bom, vamos pensar. E aí, Roboão não parou por aí. Ele foi falar com os amigos de infância que ele tinha, né? Um bando de bagunceiro, né? Não seja esse bagunceiro, hein? Presta atenção. Ele foi falar: ô molecada, o negócio é o seguinte, vocês são meus amigos, eu tô aqui, né? O povo veio me pedir umas coisas, eu falei lá com os sábios, e os sábios disseram que eu tenho que aliviar o povo. O que vocês acham dessa história? O que eu falo pro povo lá? Os amigos dele eram todos bagunceiros, né? E ele também. Ele gostava de fazer bagunça, de não estar nem aí pra nada. E aí os amigos falaram assim: Roboão, o que é isso, Roboão? Sabe o que você tem que responder pra eles? Você tem que responder que se seu pai foi pesado, foi difícil, você vai ser ainda pior. Cara, você tem que fazer tudo, esses caras têm que trabalhar pra você. Você é o rei, você é o cara mais importante desse lugar. Agora são eles que trabalham pra você. Não tem essa de aliviar coisíssima nenhuma. E aí, adivinha o que Roboão escutou? Ele tinha o conselho dos sábios e ele tinha o conselho dos amigos dele, que eram todos bagunceiros, assim como ele. Ele também era. Adivinha qual que ele pegou? Ele pegou, lógico, dos amigos bagunceiros. E aí deram uns 3 dias, o povo voltou. Quando o povo voltou a Siquém, falou assim: e aí, Roboão, qual é? A gente pediu uma coisa pra você, e aí, o que vai ser? Roboão olhou bem pra cara deles e falou assim: gente, o negócio é o seguinte, se vocês acham que meu pai foi muito pesado, vocês não sabiam de nada. Eu vou ser muito pior que meu pai foi. Vocês não estão ligados no que vai acontecer. Vocês vão ter que sofrer, vão trabalhar pra mim. Eu mando aqui, eu sou o rei, eu sou o mais importante que todos vocês. E eu não quero saber de mimimi, não. Eu quero que vocês trabalhem e vocês vão estar aqui e eu vou cobrar tudo isso de vocês. Não tem problema, não. O povo falou assim: o quê? Roboão, como você pode dizer uma coisa dessa? Seu pai já fez um monte de coisa ruim com a gente, já foi ruim, Deus não nos abençoou e você ainda vai ser pior. A gente não aceita. E eles se rebelaram contra Roboão. E lembre-se que eles estavam em Siquém, né? A cidade. E quando eles começaram a se rebelar, Roboão falou: ixi, acho que eu fiz uma besteira. Vou fugir. Porque eles disseram que vão fazer alguma coisa e eu vou embora. E ele fugiu para Jerusalém, voltou para Jerusalém e o povo ficou lá. Mas sabe o que tinha acontecido? Lembra que Jeroboão estava no Egito e quando Salomão morreu, ele foi junto com o povo em Siquém. Jeroboão estava lá, junto com o povo.
né, que tinha se rebelado contra Roboão. E Jeroboão, ali naquele lugar, em Siquém, ele foi declarado o rei do povo de Israel. E aí, o Roboão que tinha fugido ficou só com duas tribos e foi rei lá. E é por esse motivo que o reino de Israel, que eram 12 tribos, virou o reino do sul e o reino do norte, que depois mudou de nome, e aí tem um monte de confusão lá na frente. Vocês vão saber. E aí, pelo primeiro momento, o povo de Deus se tornou 2 povos, né? Se dividiu. Isso não é nem um pouco legal. Vocês vão descobrir ao longo das histórias que isso não foi nem um pouco bom. Mas o que a gente tem que lembrar é que a promessa que foi feita lá para Aías se cumpriu. Quando ele rasgou suas vestes, a sua capa, e deu 10 pedaços para Jeroboão, aquilo se cumpriu, a promessa de Deus se cumpriu. E é assim que acontece, que finaliza essa história. Jeroboão virou rei e Roboão virou rei do reino do sul. E aí, gente, vamos lá. O versículo que eu quero que vocês decorem... Primeiro eu quero que vocês decorem o nome das pessoas. Era Jeroboão, Roboão e Aías. 3 personagens importantes. Aí, seguinte... Vamos lá, eu vou até ler aqui o versículo que a gente precisa decorar para a semana que vem. Um versículo que fala muito sobre aquilo que Salomão fez, né? Que ele não guardou os mandamentos de Deus. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler para não falar nenhuma palavrinha diferente para vocês decorarem, tá bom? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que em seu coração guarde os meus mandamentos. De novo, meu filho, não se esqueça do meu ensino e que em seu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 3, 1. Pede para a mamãe escrever, se você já sabe ler, colocar num papelzinho para você decorar. Ou você já guarda na sua Bíblia e vai lendo. Agora, se você ainda não sabe ler, cobra a mamãe, cobra o papai deles falarem todos os dias esse versículo, porque eu quero que semana que vem vocês estejam com esse versículo decorado. Combinado? Semana que vem a gente continua essa história e vamos ver o que aconteceu aí daqui pra frente. Tá bom? Valeu, molecada. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.